Ei, nesse vídeo nós vamos falar sobre psicomotricidade. Normalmente, a psicomotricidade, os testes, né, psicomotricidade, eles vêm aqui, né, junto após, né, outros testes. Mas como é uma pesquisa que se repete, né, em algumas características várias vezes com vários clientes, então nós vamos fazer aqui uma teorização e para a gente poder verificar o tanto que é importante a gente checar essa psicomotricidade nos nossos pacientes. Se tiver qualquer dúvida, ela vai te ajudar ali a estruturar a sua pesquisa, né, avaliativa, para você entender, né, fazer aquela escuta mais aprimorada mesmo na avaliação psicopedagógica. Vamos lá? Vamos para o conceito de psicomotricidade. Psicomotricidade está falando, quando a gente fala de psicomotricidade, a gente está dizendo a relação do movimento com aspectos cognitivos, sociais, emocionais e sensório-motor. Então, tudo que tem a ver com movimento e com esses 4 elementos, a gente está falando de psicomotricidade. Por isso que é importante a gente estudar e compreender, pelo menos basicamente, um pouco sobre psicomotricidade, porque ela ajuda a gente a compreender alguns transtornos, né? E também depois ajuda a gente a agir, né? A utilizar recursos, escolher recursos, utilizar recursos que melhor se adapta ao nosso paciente e à sua necessidade. Então, se as questões psicomotoras têm a ver com tudo aquilo que movimenta, né, que é o movimento do nosso paciente, e o cognitivo, o sensório motor, a questões afetivas e sociais. Então, se a gente percebe que o nosso paciente tem alguma dificuldade em algum desses pontos, a gente vai sondar. E aí, dentro dessa psicomotricidade, né, a gente vai estar falando da coordenação motora fina, da coordenação visoespacial, da lateralidade, do esquema corporal, da orientação, né, espacial, né, tempo e espaço. A gente vai estar falando disso também aqui dentro da psicomotricidade. E a gente também vai entender características mais específicas de alguns transtornos, também com a pesquisa ligada à psicomotricidade. Vamos lá? Só para a gente ter uma noção, assim, do que a gente pode fazer, o que é cada uma dessas coisas e quais recursos, talvez, né, a gente pode utilizar para a gente visualizar isso da melhor forma possível. A coordenação motora fina, a gente já tá craque, né? Porque a gente vem da educação, a gente sabe lá na educação infantil, né? Que a gente faz atividade com pinças, com punho, né? A gente verifica se os detalhes motores estão funcionando. Então, tem várias atividades, fazer bolinha, colorir, né? Então, assim, são inúmeras. Tem testes específicos para isso? Tem, mas a gente tem a bagagem para propor alguma situação para o nosso paciente de fazer bolinhas e fazer uma colagem. Nós temos, sim. E com essa abordagem mais simples, eu consigo enxergar como que está a capacidade dele de coordenação motora fina? Sim? Não? Se sim, ótimo, é esse o recurso que você vai usar. Então, a gente precisa simplificar essas coisas para a gente poder aprimorar nossas escutas nas coisas. Então, Raquel, eu tenho facilidade para propor atividades, tenho várias, né, de habilidades motoras, posso usar elas para me verificar? Sim, claro, é isso que você deve fazer. Onde você se sente mais confortável para pesquisar é o local, né? É o objeto, né, que você utiliza. Porque aí você vai ganhar tônus mais
capacidade de compreender, né, de escuta do nosso paciente. A gente também trabalha essa visomotora, né? A gente pode fazer essa pesquisa visomotora. Inclusive, eu vou mostrar para vocês no teste de funções executivas uma que é visoespacial. A gente não está falando aqui que a psicomotricidade tem aspectos cognitivos? Então várias vezes vão se esbarrar e se conectar, né? Pesquisas que têm pontos de vista diferentes, mas que chegam ao mesmo fim. Eu vou mostrar uma visoespacial no teste lá de funções executivas daqui a pouco, no próximo vídeo. Quando a gente fala de visomotor, é a capacidade mesmo dele copiar. Vamos supor que você colocou a letra A no quadro, né? Qual é a capacidade dele de reproduzir aquela letra, né? Então, ele tem que olhar como que está escrita a letra e reproduzir de forma motora, né, a letra A. E isso a gente pode fazer, eu falei, mas a gente pode fazer com desenhos, né? E com uma infinidade de materiais que a gente possa visualizar isso mesmo, né? E compreender em que ponto o nosso paciente está em relação a aspectos visomotores. Ainda dentro da psicomotricidade, a gente encontra com aspectos ligados a lateralidades super importantes para a aprendizagem, para até a própria pessoa se entender, né? As suas dificuldades, a sua forma de enxergar o mundo. E é muito interessante como isso, né, a lateralidade, ela tá ligada diretamente ao dia a dia da pessoa, as coisas que ela vai fazendo e como isso afeta, né, na sua capacidade mesmo de aprender e compreender as coisas. Vamos lá? Vamos entender a lateralidade aí. Então, a lateralidade cruzada, o que é a lateralidade cruzada? A lateralidade cruzada é quando a gente, né, a pessoa tem um lado do corpo que é destro e um outro lado do corpo que é canhoto. Isso mesmo, uma parte, né, do corpo que faz uma cruz, né, a gente chama por isso que fica cruzado. Vamos colocar aqui, eu sou destra da mão e das pernas, na perna, né? Meu lado, né, que tem mais habilidade motor é o direito, tanto na mão quanto na perna. Mas o meu lado predominante do olho é o esquerdo. Logo, eu tenho lateralidade cruzada. E isso é muito importante, né, para a gente identificar nos nossos pacientes, porque a maioria das pessoas que tem algum transtorno tem a lateralidade cruzada. São todas? Não, não são todas, tá? E veio o gato aqui, gente, de vez em quando ele aparece, né, na nossa... Deitou em cima da minha coisa aqui que eu tô... Então, na maioria das pessoas que tem transtorno, ela tem a lateralidade cruzada. Mas não são todas. E também tem gente que não tem nenhum transtorno e que tem a lateralidade cruzada. Mas a maioria, gente, a grande maioria das pessoas que tem transtorno tem a lateralidade cruzada. Por isso é interessante a gente checar isso. E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. Deixa eu tirar o gato de cima do meu papelzinho que eu vou pegar aqui agora. Isso. Vamos lá, né, gente? Então, olha aqui. Deixa eu tirar o óculos. Para eu ver, né, qual que é o olho predominante do meu paciente, eu vou utilizar um papel, tá vendo? Com um buraquinho no meio. Deu pra ver? E aí eu vou pedir pro paciente olhar, né, através desse buraquinho aqui. Então, no meu caso, como eu sou canhota, eu não sei como é que vai aparecer pra vocês aí, não. Mas esse aqui é o meu lado esquerdo, tá? Eu vou colocar o olho esquerdo no buraquinho pra me enxergar. Ok?
Se eu fosse destra do olho, eu ia colocar no direito. Aqui é até difícil para mim colocar. Ia colocar no direito, tá? Mas como eu sou canhota do olho, né? Eu vou pro esquerdo. Outra coisa que a gente tem que observar para ver se tem lateralidade cruzada é aqui, ó. A mão que eu utilizo, né, para fazer minhas atividades, predominantemente, é a mão direita. Então, eu escrevo com a mão direita. Eu normalmente pego as coisas com a mão direita, né? Enfim, né, a maioria das coisas, né, é feita com a mão direita, então, destra, né? Eu sou destra. Os pés, como é que a gente faz isso? A gente põe uma bola parada, né, em frente ao nosso paciente e a gente pede ele para chutar a bola. Normalmente ele vai chutar com a perna predominante. E se você falar assim, chuta essa bola com bastante força, aí que ele vai escolher mesmo a perna predominante para poder fazer o chute. No meu caso, eu chutaria também com a perna direita, né? Então, onde está a minha lateralidade cruzada é no olho, tá bom? Então, mão e perna destra, olho canhoto, lateralidade cruzada, tá bom? E olha que teste simples e você descobre uma coisa muito importante. E é importante para o nosso paciente no dia a dia dele. Como, por exemplo, quando eu estou dirigindo, alguém fala, vire para a direita, né? Quando o GPS fala, vire para a direita. Se eu não der aquela olhadela na imagem, né? Que a setinha tá apontando para cá, eu fico confusa e posso virar para a esquerda. Por quê? Porque normalmente a gente associa o lado nosso mais habilidoso é o lado direito, não é isso? Que até a professora faz assim, ó, lá na escola. Nossa, a mão que você consegue estralar o dedo é a direita, e a mão que você não consegue direita é a esquerda, né? Que é mais baixa. Então a gente associa. E quando a pessoa tem a lateralidade cruzada, é muito difícil fazer essa associação, porque no próprio corpo dela, no próprio entendimento corporal dessa pessoa, tem convergência. Então, olha a importância da gente identificar isso nos nossos pacientes, né? Então, isso é para aprender, é para o dia a dia, e a gente identificando isso pode, né, ser mais um atributo ali para você levar para o médico, né, como característica, para ele sondar alguma característica de algum transtorno que você está aí ajudando numa pesquisa aí multidisciplinar para identificar. Beleza? Muito bem. Então, a importância da gente entender essa lateralidade e a lateralidade cruzada tá aí bem claro, né? Então, e um testezinho simples, né, gente? É simples demais, gente. É mamão com açúcar esse teste. Rapidinho a gente faz. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o esquema corporal, né? Esquema corporal, ele é importantíssimo também. E a gente precisa investigar. A pessoa, quando está em consciência, né, da estrutura do seu corpo, dos limites, do potencial mesmo do seu corpo, ela ganha maior tônus no seu processo de desenvolvimento. E a gente precisa verificar isso, dar uma sondada, né? E uma forma muito simples de fazer isso, e é com qualquer idade que você pode fazer isso, que eu adoro também, é o amarelinha. Aquele jogo da amarelinha, pula aqui. Eu já tenho alguns vídeos no canal falando sobre a amarelinha, mas tá vindo aí um novo vídeo, tá? Que vai falar sobre a amarelinha. Quando ele ficar pronto, eu vou pôr na descrição desse vídeo aqui, para vocês verificarem como é que pode usar a amarelinha. Mas assim, a amarelinha, ela tem momentos em que a pessoa tem que pular de um pé,
depois com 2 pés. Ela tem que arremessar, né, a pedrinha no número. Ela tem que fazer várias conexões, né, cognitivas e motoras para conseguir chegar até o objetivo. Então, com o jogo da amarelinha, a gente percebe qual é a noção corporal, né, do nosso paciente. Como ele tá aí, se entende corporalmente. Porque vamos colocar aqui, se a gente fala para uma pessoa, pula de um pé o número 1, 2 e 3 da amarelinha, e essa pessoa não consegue pular de um pé, então ali tem uma questão motora, tem uma questão psicomotora, né, de compreensão, de usar aquilo ao seu favor, né? Quando fala, jogue a pedra no número 5, vamos colocar assim, joga a pedra no número 5, então ela precisa identificar o que é pedra, entender a força do arremesso dessa pedra. Essa pedra, ele tem que saber o que é o número 5, tá vendo como é que a gente faz as conexões? Então, eu sempre aconselho a amarelinha pra gente verificar como a pessoa tá ali, né, no seu esquema corporal. Tem também desenhos, né, gente, que ela pode fazer desenhos, que aí você também pode identificar no desenho como é que tá essa questão corporal. Se for alguma bem pequenininha, dá pra brincar, né, de cabeça, ombro, joelho e pé, pra gente ver se ela se consegue identificar mesmo as partezinhas do corpo, né? E tudo isso é super importante para o desenvolver, né? E a gente precisa entender em que nível nossos pacientes estão ali para a gente poder prosseguir, né, com a nossa avaliação e depois também com as nossas intervenções. Enfim, gente, a psicomotricidade ela é muito ampla, né? E então o psicopedagogo precisa compreender quais aspectos da psicomotricidade vai levar em consideração ou vai avaliar naquele determinado paciente, né? Lembrando que a psicomotricidade vai se encontrar com outros aspectos. Vamos colocar aqui o visoespacial que eu tinha falado anteriormente. Se a pessoa não tem habilidade visoespacial, como ela vai escrever? Entendeu? Pode ser que ela tenha todo o raciocínio para poder escrever, toda a consciência fonológica para escrever, mas não tem habilidades visoespacial para escrever. Por isso que a gente precisa pesquisar, né, quando a gente aparece em vários lugares, e a psicomotricidade está aí, né, para ajudar a gente a entender melhor os nossos pacientes. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre funções executivas, tá bom? Beijo, até mais!